Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: o que é servir a Deus? Será que indo para uma suposta igreja, você estará servindo a Deus? Pois bem, é isso que vamos ver a partir de agora. Muita gente frequenta placas de igrejas como Assembleia de Deus, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Batista, Igreja Católica e muitos outros tipos de denominações que vão surgindo todos os dias no mundo inteiro. Uma pessoa frequenta uma igreja, daí se torna pastor e sai daquela igreja e funda uma nova denominação com uma placa de igreja. Geralmente, eles conseguem muitos seguidores, pois as pessoas acreditam que estão servindo a Deus. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vou tirar a dúvida de todos vocês sobre este assunto, mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que você possa receber os próximos vídeos. Continuando, veja o que diz em Mateus 18, versículo 20. Diz o seguinte: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Observe bem, meu amigo. Estas palavras foram escritas para quem estava vivendo antes da cruz, pois o Evangelho de Cristo não havia sido entregue ainda a Paulo. Essas palavras de Jesus serviam para o tempo em que ele ainda estava vivo como Jesus de Nazaré na terra. Pois quem cresce nele e que se reunisse em nome dele, Deus estaria presente com aquelas pessoas. Mas depois da morte de Jesus de Nazaré, Cristo Jesus, o ressuscitado, se manifestou como Deus, que era o seu lugar de origem, e nos colocou em seu reino, que é o reino espiritual, como ele havia prometido. Sendo assim, não há mais necessidade de estarmos reunidos em grupos para Deus estar conosco, pois a partir da cruz, Deus habita em nós. Confira em Atos 7,48 o que diz. Diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Confira também Atos 17, 24, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Perceba, meu amigo, que Paulo nos mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e que ele não é servido por mãos humanas. Daí fica uma pergunta: como é que o sistema religioso pode dizer que o homem tem que servir a Deus, se está escrito que Deus é quem nos dá todas as coisas? Se você crê numa mentira do sistema religioso, você está chamando Paulo de mentiroso e Cristo também. Já eu que estou gravando este vídeo prefiro crer nas palavras de Paulo e de Cristo Jesus. Então não temos que servir a Deus do jeito que eles falam, pois a sua obra já foi concluída na cruz por Cristo. E ele entregou o reino pronto ao Pai nos anos 70 DC. Esses pregadores de hoje são enganadores. Veja o que está escrito em João 10, versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então perceba que Cristo deu a vida por toda a humanidade, por todos os que nele crê, e que ele foi o único pastor e não há outro, e que há um só rebanho, que é a sua igreja. Confira em João 10, 16 o que diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e elas ouvirão a minha voz, e haverá
um só rebanho e um só pastor. Jesus falou essas palavras antes da cruz. Ele tinha as suas ovelhas, que eram judeus, e as outras ovelhas, a qual ele se referia, eram os gentios, que ouviria a sua voz e seria um só rebanho. Saiba que Cristo adotou os gentios como seu filho adotivo a partir da cruz. Perceba que tudo se encaixa. A igreja de Cristo é uma só, e ele é o cabeça da igreja, como está escrito acima. Ele é o único pastor. A igreja de Cristo é espiritual, não tem espaço para outros pastores, como eles estão maquiando hoje atualmente. Pois a partir da cruz, temos o Espírito de Deus habitando em nós. Não precisamos de outro pastor. Todo o que vier após ele é ladrão e salteador. Isso está escrito. Sendo assim, meu amigo, não podemos servir a Deus com nossas mãos, ungindo com óleo, batizando nas águas, pagando dízimo e muitas outras coisas. Pois Deus não quer nada disso. Deus só quer que você creia e ame o seu próximo como a ti mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Saiba então que uma maneira de você agradar a Deus é ajudando o seu irmão, é amar ao seu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Confira o que diz em Tiago 2,15. Diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, versículo 16, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Vemos então que o amor ao próximo é o que Deus espera de você. Confira o que diz Gálatas 1,6, que diz o seguinte: estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então me diga, não é isto que está acontecendo hoje? Todas as placas de igreja que existem hoje estão pervertendo o evangelho de Cristo, criando suas fantasias e seguindo a lei de Moisés? Saiba que a lei foi abrogada por Cristo e todos os seus preceitos acabou na cruz. Cristo fez um novo pacto e nos trouxe o evangelho da graça de Deus. Sendo assim, a obra de Deus se completou na cruz e após a cruz, nos anos 70 DC. Não temos mais que fazer a obra de Deus hoje em lugar algum. Só temos que adorar e agradecer. E temos que fazer isso porque Deus nos tornou filho de adoção. Então, o mínimo que Ele espera de nós é a nossa gratidão. Não temos mais que pagar dízimo para receber alguma coisa de Deus, pois Ele nos dá tudo gratuitamente. Confira o que diz Isaías 55, versículo 1. Diz o seguinte: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Você consegue entender isso? Isso foi uma promessa de Deus e Ele cumpriu por intermédio de Cristo, do seu Filho que Ele deu na cruz por nós, para que hoje possamos ter tudo o que precisamos ter. Portanto, se você é um cristão de olhos iluminados, você verá que só precisa crer, pois o Espírito de Deus habita em você. Paga dízimo, assim como outros preceitos da lei de Moisés, não é mais necessário. Não precisamos mais de uma casa com placas para servir a Deus. Servimos sim, com o nosso amor ao próximo e amor ao Pai e com o nosso entendimento, entendendo o Evangelho da graça de Deus. Creio que você entendeu. Isto é servir a Deus.
não é com placas de igrejas inventadas pelo homem. Por hoje é só. Creio que você agora está com a sua mente e seus olhos iluminados a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.